Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e a esta série A Volta de Jesus Cristo e o Apocalipse. Hoje eu quero iniciar com você um quadro muito interessante relacionado, sim, à volta de Jesus Cristo e o Apocalipse, mas um quadro baseado nas perguntas que estão nos fazendo. Você pergunta e o Apocalipse responde. E nós queremos abrir aqui um espaço para dizer para você que é muito importante a sua contribuição, é muito importante a sua pergunta, o seu comentário e principalmente o fato de você compartilhar com as pessoas esse material com o objetivo de divulgar a palavra de Deus, de informar as pessoas a respeito do fim dos tempos. Então, a primeira pergunta que nos fizeram, e que eu acho interessante, pertinente, relevante em relação ao fim dos tempos, é em relação à salvação na grande tribulação. Já foi dito muitas vezes, e nunca é pouco, para reenfatizar de que a igreja não passará pela grande tribulação. Exegeticamente já mostramos isso. Nós não vivemos esperando a grande tribulação, mas estamos debaixo de uma promessa. A Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira e nem tampouco estamos esperando a grande tribulação, mas a manifestação de Jesus Cristo. E Apocalipse capítulo 3 e verso 10, como já foi falado, Jesus Cristo fez uma promessa à igreja fiel, à igreja verdadeira, à igreja de Filadélfia, dizendo que ele livraria, que ele vai livrar o seu povo da tribulação e não na tribulação. Mas então, partindo do princípio de que a igreja será arrebatada, de que a igreja não passará pela grande tribulação, de que a igreja caminha debaixo desta aliança e desta promessa, a pergunta é: haverá salvação na grande tribulação? Eu acho muito interessante essa pergunta. A grande tribulação, como já foi dito, consiste num período de 7 anos, conforme Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao 27. Período de 7 anos dividido em duas fases de 3 anos e meio cada uma, 1.260 dias. Mas retornando à pergunta, e esse período da grande tribulação, de juízo, de perseguição, haverá salvação, uma vez que a igreja já foi arrebatada? O que diz a Bíblia? Então, vamos lá. Fazendo uso da palavra de Deus, em primeiro lugar, vamos para Apocalipse capítulo 6 e verso 9. Lá diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Grave isso, debaixo do altar. Não está falando do lugar aonde a igreja está, mas João teve uma visão de pessoas que estavam debaixo do altar, que foram mortos. Não se trata de pessoas que foram arrebatadas, mas que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Aqui está o primeiro grupo de mártires, de pessoas que foram mortas no período da grande tribulação, que não aceitaram o sinal da besta. É muito importante você saber disso. Apocalipse capítulo 7 e verso 9, ainda falando sobre perseguição e sobre salvação, no capítulo 9, do capítulo 7, verso 9, diz: depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão. Preste atenção, perceba que não está falando da igreja, mas está falando de uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que estavam em pé diante do trono, perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Palmas simboliza a recompensa de quem deu a sua própria vida. Pessoas que foram sacrificadas e, como recompensa, receberam palmas nas mãos. Palmas simboliza sangue derramado, sacrifício. Então aqui está mais um grupo
Primeiro capítulo 6 de Apocalipse, o primeiro grupo de mártires. Capítulo 7, verso 9, o segundo capítulo, o segundo grupo de mártires. Apocalipse 7 e o verso 13, olha só que interessante. Então um dos anciãos me perguntou: esses que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Está sendo feita uma pergunta. Essa pergunta está feita a João. Quem são esses que estão vindo, que estão chegando, conforme diz a palavra do Senhor, essa multidão trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos? Quem são essas pessoas? O ancião pergunta a João. E a pergunta é interessante, que a Bíblia diz assim: respondi-lhe, Senhor, tu o sabes. Ou seja, João não sabia. Se fosse a igreja, ele diria: esses são aqueles que foram lavados, comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas ele disse que não sabia, mas que o Senhor sabia. Então veio a resposta: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui está, pessoas que foram perseguidas, pessoas que foram mortas e pessoas que foram salvas na grande tribulação. Não se tratando da igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Repito, no verso 14 do capítulo 7, a pergunta é: quem são esses? Não se trata da igreja, mas diz: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Não se trata da igreja, porque a igreja não vai esperar a grande tribulação para branquear as suas vestes. Então, a pergunta: se haverá salvação na grande tribulação? Sim. Uma outra questão é que, se não houvesse salvação na grande tribulação, não haveria nenhuma razão do Apocalipse capítulo 11, por exemplo, e o verso 3, onde fala sobre as duas testemunhas, ou antes, capítulo 7 de Apocalipse, onde fala sobre os 144 mil judeus selados para pregar o evangelho. Tanto o capítulo 7 quanto o capítulo 11, falando sobre os 144 mil e falando sobre as duas testemunhas, falando sobre a difusão do evangelho, falando sobre a importância desses 144 mil e dessas duas testemunhas pregando o evangelho, fazendo resistência ao anticristo, é justamente para levar as pessoas a aceitarem a Jesus Cristo, a confessarem a sua fé em Jesus Cristo, negando o anticristo. É muito importante saber disso. Então, em resumo, na grande tribulação haverá sim salvação. Mas não se esqueça, a salvação na grande tribulação não se dará por graça, por um convencimento único do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas mediante perseguição e mediante o sacrifício da sua própria vida. Mas haverá sim salvação na grande tribulação.